Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Independente de Votuporanga. É muito bom nós estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, neste domingo, dia do Senhor, para prestarmos o nosso culto, a nossa adoração ao nosso Deus. Que desde já o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, a glória de Deus sobre o seu lar e que a presença do Senhor nos dirija nesse momento para que o nosso coração seja edificado, abençoado pelo Senhor e para que nós possamos também fazer um culto ao nosso Deus que glorifique e exalte o nome do Senhor. E para isso é importantíssimo que aí na sua casa você participe de forma ativa desse culto, participando das orações, dos louvores, prestando atenção na proclamação da palavra do Senhor, porque desta forma certamente nós faremos um culto agradável e aceitável ao nosso Deus. Nós começaremos esta celebração com a leitura do Salmo 19. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Amém? Que juntos com o salmista nesse momento nós possamos erguer as nossas vozes para adorar ao Senhor pela sua criação e também pela excelência da sua palavra. Cantemos o hino Deus Somente Deus, número 3 do Cantai Todos os Povos. E logo na sequência nós seremos conduzidos numa oração de adoração que será feita pela nossa irmã Maria Luísa. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus e os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus
domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Se erga para dar louvor somente a Deus. Oremos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o teu nome, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti. Tu és um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Com o seu poder, com a sua palavra, Senhor, criaste todas as coisas. O Senhor tem renovado as suas misericórdias toda manhã e por isso nós não somos destruídos. Aleluia, glórias ao teu nome. O Senhor é bondoso para conosco. Nesses dias difíceis de enfermidade que assola o mundo todo, o Senhor tem nos guardado, nada nos tem faltado, ó Deus. Nós te agradecemos. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor governa sobre nós. Nós te agradecemos e te louvamos. O Senhor é o nosso refúgio. Na hora da dificuldade, nós podemos recorrer a Ti, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Em dias, ó Deus, a casa onde há o luto, o Senhor entra com o seu consolo. Ó Senhor, onde há tristeza, o Senhor dá a alegria, ó Deus. Louvado seja pelo seu poder, pelo seu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos. Amém. Amém. Meus irmãos, este é o momento do nosso culto, onde nós temos a oportunidade de ter um momento de oração na presença do Senhor. Um momento para confessar a Deus os nossos pecados, para colocarmos os nossos fardos na presença do Senhor, para contarmos a Deus acerca dos nossos problemas, das nossas angústias, buscando no Senhor o alívio para nossa alma que só Ele pode nos dar. E o texto que vai nos conduzir a este momento se encontra na segunda carta de João, capítulo 2, dos versos 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero convidar você, nesse momento, a cantar junto conosco uma canção
e que essa canção seja entoada ao Senhor como uma oração. E que nesta oração nós possamos expressar ao nosso Deus o nosso desejo de amá-lo sempre mais e mais acima das coisas desse mundo, como é da vontade do Senhor. Nós vamos cantar então o louvor A Começar em Mim e logo na sequência nós teremos um momento de oração silenciosa e esse momento será quebrado pela nossa irmã Vivian, que nos conduzirá numa oração audível ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o Teu nome por mais este dia. E enquanto nós estamos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que distantes, Senhor, mas virtualmente, nós queremos como igreja, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedir perdão por tudo aquilo que ofende, Senhor, a Tua santidade, por tudo aquilo que ofende, Senhor, a Ti. Paizinho querido, nos ajuda, Senhor, como igreja, como pessoas, ó Pai, a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, Senhor. E faz-nos, ó Deus, conscientes, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada, Pai, para que nós possamos não cair em tentação e repetirmos os nossos pecados, Senhor, inconscientemente, Senhor, que nós possamos sempre ter consciência das coisas que nós fazemos, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, conosco, nos lava, Senhor, de todo o pecado, Senhor, porque nós cremos que só o Senhor tem poder para nos tornarmos mais alvos do que a neve, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12, nos diz o seguinte: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E é por causa desse maravilhoso nome
que eu os declaro nesse momento que nós estamos perdoados. Que a paz, que a alegria que o perdão de Deus produz possa invadir o seu coração nesse momento, meu irmão, minha irmã. E que com esse sentimento nós possamos, a partir de agora, entoar louvores ao nosso Deus, pelo perdão que nós temos pelos nossos pecados, mas também pela grata memória de tudo o que Deus tem feito por nós. Vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde vou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. A
esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queridos irmãos, chegou o momento do ofertório no nosso culto e como a maioria de vocês que estão nos assistindo já sabem, durante esse período de pandemia e de isolamento social, os nossos dízimos e ofertas devem ser entregues preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Caso você tenha dificuldade em fazer dessa forma, a gente também disponibilizou a opção do presbítero Paulo dar uma passada bem rápida na sua casa
para fazer a coleta. No final dessa celebração, na nossa vinheta de encerramento, a gente vai disponibilizar na tela os dados bancários da igreja e também o contato do presbítero Paulo para que você possa fazer o seu agendamento. Mais uma vez, nós queremos agradecer a fidelidade e a generosidade da nossa igreja nesses tempos difíceis que nós temos enfrentado. Graças a Deus, em tudo nós estamos supridos, nada tem nos faltado. E nós agradecemos ao Senhor por isso e agradecemos também a você que tem demonstrado amor e generosidade na obra do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor e enquanto nós cantamos de forma simbólica, nós faremos o nosso ofertório. E na sequência nós seremos conduzidos numa oração de consagração que será feita pela nossa irmã diaconisa Cássia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, a teu nome dar louvor. Senti tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
pedir, Senhor, uma bênção especial para o dízimo e pelas ofertas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando e cuidando, Senhor. E cuidando também daquelas pessoas, Senhor, que não pôde contribuir. Que o Senhor também esteja com essas pessoas, Senhor. Que elas possam um dia vir contribuir, Senhor. E que o Senhor também possa estar abençoando as pessoas que vão mexer com o dízimo, com as ofertas. Que o Senhor possa dar entendimento para eles, Senhor. Que é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E o texto que vai servir como base para nossa reflexão esta noite será a carta de Paulo a Filemon. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou, se preferir, poderá acompanhar a leitura que será projetada na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para te não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Palavras do Senhor. Eu quero iniciar essa mensagem de hoje, meus irmãos, relembrando uma passagem do Evangelho em que o Senhor Jesus, de forma brilhante, resume todos os mandamentos do Senhor em apenas 2. Mateus, capítulo 22, nos mostra que em um dos embates que o Senhor teve com os saduceus e os fariseus, ele foi posto à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? De imediato, o Senhor Jesus responde a eles dizendo: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo
como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os principais mandamentos, meus irmãos, aquilo que Deus mais quer de nós, é que nós o amemos da melhor forma que pudermos e amemos também o nosso próprio da mesma forma como nos amamos. Eu quero que você guarde isto no seu coração, na sua memória nesse momento, porque no final deste sermão nós vamos conectar estes principais mandamentos com o ensino central, com o ensino principal da carta de Paulo a Filemon. Queridos, sempre quando nós estamos estudando uma epístola, há algumas informações preliminares que precisamos destacar. Uma delas é a questão do remetente e do destinatário, ou seja, quem envia e quem recebe. Assim como nas outras epístolas que escreveu, Paulo vai deixar isso muito claro para a gente logo nos primeiros versículos. Ele começa dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Esses primeiros versículos nos mostram algo curioso. A carta tinha múltiplos remetentes, ao mesmo tempo que também tinha múltiplos destinatários. Os remetentes são Paulo, que se autoqualifica como o prisioneiro de Cristo, e já nós vamos falar um pouco sobre o que isso pode nos ensinar acerca do contexto histórico da carta, e também Timóteo, que era um jovem pastor da igreja de Éfeso e companheiro fiel de Paulo na obra missionária. Os destinatários também são múltiplos. A carta é dirigida a um homem chamado Filemon, a quem Paulo qualifica como seu colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, que também é qualificado por Paulo como um companheiro de lutas. E por fim também a toda a igreja que se reunia na casa de Filemon. Por mais, meus irmãos, que o texto não diga isso claramente, alguns estudiosos das Escrituras vão nos dizer que há indícios para nós afirmarmos que estas 3 pessoas formavam uma família. Filemon e Áfia seriam marido e mulher e seriam ao mesmo tempo os pais de Arquipo. Paulo também não cita na carta a cidade em que esta família vivia, mas quando a gente lê a carta que ele escreveu aos Colossenses, nós podemos encontrar esta informação. Eu quero ler com você Colossenses 4, 3 versículos apenas, o 9, o 12 e o 17, para a gente descobrir qual era a cidade em que esta família vivia. O versículo 9 diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Nesse versículo, irmãos, Paulo diz aos irmãos da igreja de Colosso que enviaria a eles Onésimo, que era do meio deles, que vivia entre eles. E Onésimo, como nós veremos daqui a pouco, é o motivo desta carta ser escrita a Filemon. O versículo 12 de Colossenses 4 fala assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Nas cartas que Paulo escreveu, era comum que as pessoas que estavam com ele mandassem as suas saudações, mandassem um alô, mandassem um salve para os destinatários da epístola. E escrevendo aos Colossenses, Paulo diz que Epáfras, que também era um deles, mandava saudações. E aí, meus irmãos, quando nós lemos o versículo 23 de Filemon, nós vemos o quê? O mesmo Epáfras mandando lembranças. Por fim, o versículo 17 de Colossenses 4 fala assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Esta, meus irmãos, é a prova mais forte, o indício mais forte que nós temos de que Filemon e sua família viviam na cidade de Colossos
e pertenciam à igreja de Colossenses. Inclusive, como a gente vê na saudação da carta, esta igreja funcionava na casa deles. Nesse versículo, irmãos, Paulo envia uma mensagem diretamente a Arquipo, que é citado na carta a Filemão, dizendo para que ele estivesse atento ao ministério que havia recebido do Senhor. Isso é um indicativo, inclusive, de que Arquipo não apenas pertencia à igreja de Colossos, mas provavelmente era um pastor ou tinha algum cargo de liderança naquela comunidade. Irmãos, Filemão, Colossenses, Filipenses e Efésios são chamadas pelos estudiosos da Bíblia de cartas da prisão. E elas recebem esse nome justamente porque elas foram escritas entre o ano 61 e 63 depois de Cristo, quando Paulo, já velho, estava preso na cidade de Roma. Esse é o contexto que nós encontramos lá no finalzinho do livro de Atos, Atos 28, versículos 30 e 31. Contudo, essa prisão que Paulo estava em Roma naquele momento era o que nós chamamos no nosso tempo de prisão domiciliar. Ao contrário de outros momentos da sua história, do seu ministério, em que ele ficou de fato encarcerado, dessa vez ele permaneceu preso numa casa comum e ele tinha toda a liberdade para dali pregar o reino de Deus e anunciar o evangelho de Jesus. Querem ver? Assim nos diz Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, este era o contexto e a situação de Paulo quando escreveu a Filemão e também quando escreveu as suas cartas para os Colossenses, os Filipenses e os Efésios. Cartas que foram escritas por volta do ano 60 depois de Cristo, da prisão na cidade de Roma. Voltando agora os nossos olhos ao conteúdo da carta em si, após a saudação inicial, Paulo faz uma coisa que também é muito comum nas suas epístolas: agradecer a Deus pela vida dos destinatários. Se você observar novamente, nos versículos 4 a 7, você verá Paulo dizendo que a vida de Filemão era um motivo de gratidão constante para ele. E Paulo era grato, meus irmãos, porque via na vida de Filemão o quanto ele amava a Jesus Cristo e o quanto ele amava também a todos os seus irmãos na fé. Paulo cita no versículo 7 que ele mesmo havia experimentado esse amor da parte de Filemão, um amor que havia enchido o seu coração de grande alegria e muita coragem. Segundo Paulo, meus irmãos, o amor de Filemão era algo que animava o coração de todo o povo de Deus. Você conhece ou se lembra de algum irmão ou irmã que só de ver o seu amor ou o quanto ele entrega a sua vida em favor das pessoas, o seu coração se sente animado e motivado para fazer a mesma coisa? Então, este era Filemão. E Paulo escreveu essa carta para ele porque tinha um pedido especial. E um pedido em favor de um homem chamado Onésimo, aquele mesmo que nós citamos agora há pouco. Onésimo, para você entender, ele era um escravo e ele pertencia originalmente à casa de Filemão, Áfia e Arquipo. Só que Onésimo, em determinado momento da sua vida, ele acaba fugindo e na sua fuga acaba chegando na cidade de Roma. De alguma forma, o texto não fala como, Onésimo acaba se encontrando com quem? Com Paulo. Vocês se lembram, meus irmãos, do que nós falamos há pouco? Que mesmo preso em Roma, Paulo ainda tinha liberdade de continuar cumprindo a sua missão e pregando o Evangelho? Pois bem, foi nesse contexto, nessa situação, que Onésimo foi um dos que foram evangelizados por Paulo e se converteram a Cristo. No versículo 10, se você prestou bem atenção, Paulo diz que Onésimo foi um filho espiritual gerado entre algemas. Diante disso, o pedido de Paulo a Filemão é o seguinte: Filemão, eu te peço que aceite Onésimo de volta. E Paulo repete mais uma vez que por mais que tivesse autoridade como um apóstolo de Jesus,
para mandar que ele fosse recebido. Ele estava pedindo, ele estava apelando para o amor que Filemon sempre demonstrou. Só que Paulo deixa claro que se Filemon aceitasse receber Onésimo de volta, ele não o receberia como um escravo fujão, como alguém que o havia lesado, prejudicado. Pelo contrário, Filemon deveria recebê-lo como um irmão em Cristo. E como o próprio Paulo havia ensinado, conforme nós vemos em Gálatas 3:28, em Cristo não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos nós somos um em Jesus. Infelizmente, meus irmãos, naquela época ainda existia a escravidão. Pessoas eram vendidas como servos e servas e trabalhavam sem qualquer tipo de remuneração. Diante desse contexto e do pedido de Paulo, do seu entendimento à luz do Evangelho, nós poderíamos dizer que ele foi uma espécie de abolicionista no seu tempo, porque ele defendia que em Cristo todos eram iguais. Não deveriam existir mais escravos, pois não havia diferença entre escravos e livres, pois todos deveriam ser tratados da mesma forma, com os mesmos direitos. E ele lembra Filemon disso na carta, quando ele diz assim: Onésimo agora é teu irmão, não mais teu escravo. E o interessante, irmãos, é que no versículo 15, Paulo entende que havia um propósito divino no fato de Onésimo ter fugido da casa de Filemon. Paulo diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Veja que belas palavras, irmãos. Em outra maneira de dizer, Paulo vai afirmar para Filemon que o propósito de Deus com aquela fuga é que Onésimo se afastasse dele temporariamente, para que depois Filemon pudesse recebê-lo de volta como um irmão em Cristo, como alguém precioso, como alguém querido, alguém caríssimo, como Paulo fala, e alguém com quem Filemon passaria toda a eternidade juntos um dia. Paulo, irmãos, não queria que nada, absolutamente nada, fosse empecilho para que isso acontecesse. Tanto é que ele se preocupa em dizer que se Onésimo causou algum dano ou lesou financeiramente a Filemon, ele o ressarciria, ele não sairia no prejuízo. Até nisso nós vemos a preocupação de Paulo em garantir que aquele pedido fosse atendido. A conclusão dessa carta a gente encontra nos versículos 21 a 25. Apesar de pedir, apesar de argumentar e de insistir, Paulo termina esta carta num tom bastante tranquilo, dizendo que ele tinha plena certeza que seria atendido por Filemon. E esse tom de despedida, ele é tão pacífico, ele é tão harmonioso diante do pedido que é feito, que no versículo 22, Paulo pede também a Filemon que ele providenciasse uma cama na sua casa, porque Paulo entendia e confiava que por intermédio das suas orações, ele seria liberto da prisão e o mais breve possível iria visitá-los. Por fim, na carta, nós encontramos as saudações finais, no versículo 23, e encontramos a bênção do Senhor, no versículo 25, elementos que também são comuns a quase todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Concluindo, para ficar bem claro para nós, Paulo escreve essa carta por 3 razões. Vamos lembrá-las. Primeira razão, assegurar o perdão de Onésimo, garantindo, meus irmãos, dessa forma que ele seria recebido de volta por Filemon como um irmão em Cristo e não como um escravo. A segunda razão que levou Paulo a escrever foi tratar diretamente a questão da escravidão no meio do povo de Deus, mostrando para Filemon que o grande amor que ele tinha por Deus e pelas pessoas deveria de igual forma ser manifestado aos escravos. E por fim, é até meio curioso, né?
O terceiro motivo, a terceira razão, era providenciar uma cama, um lugar para sua hospedagem após ele ser solto da prisão. Se você conseguir entender, guardar essas três razões, você vai conseguir compreender sem dificuldade essa pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo. Queridos irmãos, para a gente encerrar, qual é a principal mensagem? Qual é o principal ensino da carta a Filemon? Tempos atrás eu li uma frase na internet que resume perfeitamente o que nós aprendemos de forma central nesta carta. E essa frase dizia o seguinte: a intensidade do perdão é equivalente à intensidade do amor. Quem muito ama, muito perdoa. Meus irmãos, pensem comigo, Paulo elogia o intenso amor de Filemon. Um amor que tinha o poder de animar o coração das outras pessoas. E depois ele suplica a Filemon que usasse esse amor para perdoar o seu ex-escravo que havia fugido, um homem chamado Onésimo. E a grande mensagem de Paulo nessa carta, no meu entendimento, é: quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama, recebe de volta no seu coração as pessoas que um dia lhe feriram. Por isso, meus irmãos, apesar de nós não sabermos o desfecho dessa história, a resposta de Filemon a essa carta, nós podemos dizer que se Filemon era tudo aquilo que Paulo disse que ele era, Onésimo foi perdoado e foi tratado como um irmão em Cristo e não como um escravo. Voltando ao que nós dissemos lá no início da mensagem, é interessante, meus irmãos, observarmos que Paulo destaca nesta carta como Filemon era cumpridor dos dois grandes mandamentos que Jesus havia ensinado. Ele amava a Deus e ele amava as pessoas. E por viver dessa forma, era esperado da parte dele que ele exercesse o perdão sobre a vida daquele que o havia lesado. Afinal de contas, quem muito ama, muito perdoa. Infelizmente, nas nossas vidas, nós convivemos com muitos onésimos. Convivemos com pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos magoam. Isso faz parte da vida. E assim como Filemon, meus irmãos, nós somos chamados por Deus essa noite a exercitar o nosso perdão sobre a vida dessas pessoas. Eu acredito que como um bom discípulo, como uma boa discípula do Senhor Jesus, você procura viver sempre a sua vida de acordo com o grande mandamento do Senhor, de amar a Deus e amar ao próximo. E a lógica, meus irmãos, que conecta a carta de Filemon aos grandes mandamentos de Jesus é justamente o fato de que não é possível amar a Deus, amar ao próximo e ao mesmo tempo não perdoar aqueles que nos ofendem. Eu vou repetir. Não é possível amar a Deus, amar ao próximo e não perdoar aqueles que nos ofendem. Eu quero te convidar essa noite a refletir profundamente sobre a sua vida, sobre como você tem cumprido estes mandamentos de Jesus e como eles estão conectados com o exercício do perdão na sua vida. Que Deus, meus irmãos, essa noite nos ajude a amar as pessoas como Filemon amou, para que quando elas nos lesarem, nos machucarem de alguma forma, o amor que nós sentimos, o amor que habita em nós, seja maior que qualquer ofensa, para que possamos perdoá-las da mesma forma como o Senhor Jesus nos perdoou um dia. Jesus amou muito e perdoou muito, e o mesmo Ele quer ver em nossas vidas. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Ensina-me a amar, mesmo quando só ódio ao meu redor.
ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Oh, oh, oh. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Oh, oh, oh. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o seu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Oh, 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 oh. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o seu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, Senhor. Te agradecer por cada leitura bíblica, cada louvor, cada oração, pela Tua palavra essa noite que nos desafia a amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos, amarmos o nosso próximo e, em resposta, como consequência disso tudo, exercitarmos o nosso perdão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem dado o alimento espiritual que nós precisamos. E que, Senhor, essa noite, em resposta à Tua palavra, nós possamos tomar uma atitude na nossa vida com relação ao perdão. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, e que nós possamos receber dentro dele novamente todos aqueles que um dia nos fizeram mal, todos aqueles que de alguma forma nos ofenderam. Nos ajuda a amar sempre muito, Senhor, porque conforme nós aprendemos que muito ama, muito perdoa, e nós queremos que o nosso coração seja cheio do Teu amor, Pai. Querido Deus, eu quero orar nesse momento pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão nos assistindo, suplicando sobre eles a Tua bênção, suplicando sobre eles o Teu cuidado, Senhor. Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada um dos meus irmãos. Que a Tua bênção venha de encontro a elas essa noite, Senhor. E que elas recebam da Tua paz, querido Deus, da paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa aumentar-lhes a sua fé, Senhor,
para que elas possam confiar e descansar em Ti, querido Deus. Pai, derrama o Teu Espírito Santo, a Tua presença sobre nós e nos ajuda a cada dia a sermos mais parecidos com Jesus. Ó, querido Deus, nós estamos começando mais uma semana hoje. Nós não sabemos das lutas, dos desafios que nós teremos pela frente, mas nós pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado, porque nós cremos, Senhor, que com o Senhor ao nosso lado, em todas as situações, nós já somos mais que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Despede-nos agora debaixo da Tua paz e do Teu amor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a direção, a cura, o discernimento, a paz que vem do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter participado desta noite, deste nosso culto, desta nossa celebração. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua família. Somos gratos a Deus por saber também que muitas pessoas de fora da nossa igreja, da nossa comunidade, também têm participado dessas celebrações e o nosso coração se alegra profundamente por isso. Que Deus também abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Obrigado a todos que colaboraram de alguma forma com a realização desse culto. É muito bom receber essa ajuda dos irmãos. É muito bom a gente estar junto durante esse tempo de adversidade, para continuarmos servindo e adorando o nosso Deus. Meus irmãos, na terça-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso Buscando ao Senhor, a nossa reunião de oração semanal, que é realizada pelo Google Meet, e nós queremos te convidar a participar junto conosco desse momento tão importante na vida da igreja, que é o nosso momento, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de intercessão. Eu quero te lembrar também que a partir de hoje a nossa escola dominical está sendo realizada aos domingos no período da manhã. Então, às 9 horas nós temos a aula das crianças, a aula do Voto Kids, às 9h30 aula para os jovens e adultos e às 10 horas aula para os adolescentes. As aulas são transmitidas do nosso canal do YouTube, com exceção dos adolescentes, que tem a sua aula através da plataforma de videoconferência do Google Meet. Nós queremos desafiar você a participar também da nossa escola dominical. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.